Aplaude o nome dele. Pode sentar. Você já vai levantar. Agora chegou. Pode sentar, você já vai levantar. Calma. Ai, ai, ai. A nossa vida é exatamente assim. Quero colocar isso para você. Até contar algo, né? A gente está... Hoje a Jadira saiu e falou assim, aqui é família. Aqui nós somos família. E eu estou vindo eu e a pastora Tatiana estamos vindo uma jornada muito cansativa, muito cansativa. Todos os dias. A gente não mora mais em Guarulhos, né? A gente mora em São Paulo. Então a gente vem e volta, os compromissos que a gente tem e tal, tá com a obra e tudo mais, essa quinta, sexta e sábado, preparação do nosso arraiá, né? Participação, a oração da noite. E aí, eu acordei hoje assim, 6 horas da manhã, eu falei, Senhor, não, hoje não vai dar. Aí eu falei, Deus, eu estou com medo, será que eu fiquei cego? Que eu não estou conseguindo abrir meus olhos? Meu Deus do céu. Pai, foi uma dificuldade, até a Sofia estava com dificuldade de acordar hoje. Eu falei, meu Deus do céu. A gente acordou e veio para cá, eu falei, Senhor, ou eu tomo aquele Red Bull, aquela lata de Red Bull grande, ou eu tomo uns 3 cafés expresso, aquele extra forte, sem açúcar para acordar mesmo de vez, aquele que rebuliça até o estômago da gente. Aí eu falei, Deus, coloca algo sobre a minha vida. E aí eu cheguei aqui nesse culto de manhã, presta atenção. Aí a pastora Tatiana me encontrou, eu falei com a pastora Maria, falou assim, a irmã Valdemira chegou aí, só que ela está machucada, ela bateu a cabeça. Eu falei, mas como assim? Aqui, chegando aqui, o que aconteceu? Não. Ela estava lá na casa dela. Ela saiu junto com o filho dela para vir à igreja de manhã. E quando estava caminhando, ele falou assim, eu vou chamar um Uber para a senhora. Ela falou, não, eu vou de ônibus, eu quero ir de ônibus. Ela falou que passou uma moça andando muito rápido na frente dela, ela foi também andar, caiu de cara, gente. E um galo aqui, ó, gigante na cabeça dela, 84 anos. Falou que alguém pegou ela, trouxe para a igreja. Eu falei, pastora, presta atenção. Ela estava lá perto da casa dela, ela machucou. O que ela está fazendo aqui na igreja? Ela olhou para mim e falou assim, eu tenho um propósito com Deus. Nada vai me impedir de estar na presença do Senhor hoje. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu falei, Senhor, era esse avivamento que eu estava precisando na minha vida. Eu não preciso de Red Bull, de café, de nada. Essa é a fé que eu preciso para continuar lutando. Presta atenção no que eu vou te falar. Ela falou, eu tenho um compromisso na casa do Senhor. Eu só caí. Então eu vou lá, eu vou fazer oração. Ela chegou aqui, a gente cuidou dela, colocou gelo, tudo, né? O seu Marcos chegou, levou ela no médico. Graças a Deus ela tem convênio. Foi lá, cuidou, não teve nada, voltou para casa. Sabe o que ela fez? Foi lá, caiu, veio no culto, fez a oração, recebeu uma oração, foi para o médico, voltou para casa, fez um culto ao Senhor. Se o culto foi de 1 minuto, 10 minutos, de 15 minutos, ou foi cuidado, não importa. O propósito que ela tinha era muito maior do que qualquer dificuldade. Eu estou contando isso para você entender que nada pode nos tirar desse propósito de 7 domingos de clamor, de jejum e oração. Nada, nem a fome pode arrancar isso de nós. Não pode. Eu cheguei aqui, a pastora Tatiana falou assim, cadê meu sapato? Eu falei, eu saber de sapato, mulher? Não, você não pegou. Eu falei, eu não quero saber. Eu quero saber de ter a minha vida com Deus. Estou falando isso para você, que é um teste sobre a nossa vida. E você sabe, relacionamento de marido e mulher, qualquer coisa vira uma discussão. É ou não é? Qualquer coisa vira uma discussão. E ela, se ele trouxe meu sapato, eu falei, tudo bem, não trouxe, mas Deus está aqui nesse lugar e vai ser bênção esse dia. Ela falou, esqueci em casa. Eu falei, sabe de uma coisa? Quando acabar o culto de amanhã, eu compro um sapato novo para você. Já está no pé. Já está no pé. Porque Deus prova a nossa vida para ver qual que é o nosso propósito no coração. Eu quero colocar isso para você. Pode levantar. Você pensou que ia ficar sentado por mais tempo? Levanta daí, já dá uns pulinhos. Eu falei hoje quando eu cheguei,
Eu falei assim, não vai negócio de pular não, é só levantar o pé hoje, hein? Abra sua Bíblia aí, por favor. No livro de Êxodo, capítulo de número 15. Presta atenção nessa palavra. Eu descobri algo forte sobre as nossas vidas. Toda vez que eu descubro algo, eu quero passar para vocês. Êxodo, capítulo de número 15, por favor. Versículo de número 23. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 23. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 23. Abra sua Bíblia aí, por favor. Essa palavra, essa mensagem tão importante sobre nós. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 23. Você achou? Amém? Olha o que essa palavra vem falar. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram... Eu vou ler de novo, hein? Eu quero que você fale bem forte. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, por quê? Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo contra Moisés, dizendo o quê? Que havemos de beber. E ele... Você não está entendendo? Eu vou tentar te explicar antes mesmo de eu posso começar essa reunião, essa palavra, essa mensagem para a sua vida. Eles chegaram em um local aonde até a água que eles estavam bebendo estava amarga. Ai, não está gelada, não é mineral, não é o pH 10.5 essa água, ela não está na temperatura ambiente, então eu não tomo. Esse copo está sujo, também eu não vou tomar. Eu só tomo em taça águas. Então eles começaram a murmurar contra Moisés, falando assim: o que eu vou beber então? O que nós vamos beber aqui neste lugar? Então Moisés falou: vocês querem uma resposta? E Moisés começou a clamar ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma que lançou nas... Aí eu já vi muita coisa. Mas quem já foi numa piscina, por favor? Quem já foi numa piscina? Quando a piscina está muito suja, porque cai árvore, cai sujeira, você entra na piscina? Ai, Jesus. Deus transforma a nossa vida em coisas que a gente nem entende. Então Deus lançou nas águas uma árvore, e as águas se tornaram... Ali lhes deu um estatuto, mandamentos e uma ordenância. E ali os... Gente, presta atenção nessa palavra, que essa palavra vai mudar a nossa vida. No lugar onde estava amarga, no lugar onde Deus transforma, está provando aquilo que eles realmente estão buscando. Deus nos prova quando algo está amargo sobre a nossa vida, quando algo está difícil sobre a nossa vida, quando a gente murmura sobre a nossa vida. Ele realmente quer saber. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor fala assim, ó: você quer que a água fique doce? Não tem problema, meu amigo. Eu estou lançando agora essa árvore ali, está modificando. Ei, Deus o tempo todo tem poder para nos restaurar, para mudar a nossa situação. Mas em todo tempo Ele está provando o nosso caráter. Todo tempo. Ele já podia transformar. Ele falou: eles vão reclamar de tudo aqui nesse lugar. Meu Deus do céu. Vamos lá? E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus aos seus mandamentos, e guardarem todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque que te... Fala assim: Jeová Rafa, o Senhor que sara. Eu quero colocar exatamente isso sobre a sua vida.
Ei, tem enfermidades que a gente vive, que a gente passa, de amargura, de coisas que a gente está vivendo. É para que a gente possa entender onde está realmente a providência de Deus. E Ele está falando assim, ó: eu tirei vocês do Egito e coloquei 10 pragas sobre aquele lugar. Mas eu estou falando para vocês, se vocês andarem na minha presença, se vocês realmente guardarem os meus mandamentos, eu vou sarar a vida de vocês. Ei, levanta assim a sua mão direita. Deus está aqui para sarar a sua vida. Deus está aqui para arrancar o seu passado. Deus está aqui para sarar você de qualquer dor, enfermidade que tenha batido sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus está aqui para mudar qualquer amargura na beleza e doce presença do Senhor. Amém? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, aplaudindo essa palavra abençoada. Gente, olha onde esse povo chega, a capacidade de um povo. Deus está livrando eles, Deus está fazendo tudo. Você vai conhecer essa passagem, a passagem. E esse livro de Êxodo é o livro onde fala da vida de Moisés, onde fala da trajetória de Moisés. Mas ele não vai falar exatamente e exemplificar sobre a vida dele durante o palácio do Egito, ou durante os 40 anos que ele vive sobre Midian, trabalhando sobre o que o sogro dele tinha. Presta atenção no que eu vou te falar. Fala assim comigo para você entender os 5 primeiros livros. Fala, gente. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? O Pentateuco, a Torá sagrada que tem para os judeus, é escrito por Moshe Rabben, Moisés. Esse escritor, ele coloca sobre a própria vida dele as passagens que realmente importaram para ele. Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Ele fala sobre quando ele nasceu, tinha um decreto para matar todos os meninos, certo? Dessa parte até você sabe. Ele fala que ele estava crescendo e a mãe dele já não podia mais esconder ele, colocou ele sobre um cesto e num rio. Gente, por favor, se vocês não souberem essa, eu vou fazer essa questão. Eu tinha que fazer essa questão ontem aqui nos brinde, pastora, tá vendo? Então, Moisés está exemplificando, né? Ó, eu nasci assim, foi assim, tinha isso. E aí ele fala: e a filha do faraó me pegou, tá tudo certo até aí? Vocês estão acompanhando? Aí ele fala o quê? Ele fala que quando ele completou 18 anos, o faraó deu uma festa para ele? Não. Ele fala que quando ele fez 20 anos, ele estava no exército, ele era forte, ele era isso, e ele tinha ouro, ele tinha tudo. Ele fala isso? Não. Ele fala que quando ele tinha 30 anos, a vida dele começou a mudar, que as roupas dele eram reais, porque ele era descendência ali de faraó. Ele falava isso? Não, ele fala assim: um dia eu vi um soldado humilhando e batendo num hebreu, e isso ardeu uma ira no meu coração, e por isso eu matei ele. E esse crime ocorreu e bateu em tudo quanto é lugar. Então eu tive que fugir. Eu fugi de medo, eu fugi de qualquer coisa que você possa pensar. Eu fugi daquele lugar e fiquei 40 anos em Midian. Fala como foi o casamento dele, fala dos filhos dele, não fala. Mas fala de um dia que ele falou assim: e aí Deus mudou a minha vida. Você está entendendo aquilo que Êxodo vai encontrar na passagem? Vai falar sobre mudanças de vida de Moisés. Fala quando ele nasceu, milagre. Fala que ele ficou vivo, milagre. Fala que ele ficou na casa de Faraó, mas aí não é importante. Fala que ele ficou 40 anos em Midian, uma cidade que não é dele, cultivando, ou vamos dizer, apacentando ovelhas que não são dele, cuidando daquilo que é do sogro dele. Teve a esposa, teve filhos, mas não fala. Mas aí começa falando: e aí eu estava lá um dia no monte, e o Senhor falou comigo numa sarça ardente. Está vendo o que eu estou falando? Não importa as amarguras que ele passou, ou até as riquezas que ele passou sobre a vida dele. Só importa quando Deus começou a mudar a vida dele. Não importa as amarguras que a gente passou, o passado que condenou a nossa vida. Só importa a data que Deus começou a transformar a nossa história. Ali começou a transformar a nossa história. Ali a nossa vida começou a ser mudada. E uma vez eu encontrei uns amigos, eles falaram exatamente isso. Falou: rapaz,
Você está na presença de Deus. Vamos dizer assim, você é crente agora. Você está na obra de Deus. Para com isso. Eu falei assim, presta atenção naquilo que eu vou te falar. Você está falando que eu não posso ser algo de Deus pelo que eu fiz. Você está certo. Porque o que eu fiz não me credencia para viver na obra de Deus ou para ser um pastor. Ele falou, então por que você está aí? Eu falei, por aquilo que Deus fez pela minha vida. O que eu fiz não me credencia para fazer nada, mas aquilo que Deus fez na minha vida me credencia para orar, para buscar, para entregar minha vida, para ser intercessor, para pessoas serem curadas, para pessoas serem libertas e transformadas. O que eu fiz não é importante, mas o que Deus fez por mim é o que mudou a minha vida. Eu quero falar isso para você. O que a gente faz não credencia a gente para viver nada. Nada. Mas o que Deus fez na nossa vida, essa sim, credencia para que a gente possa viver sobrenatural. Isso é o que muda a nossa vida. Isso é o que transforma realmente o nosso caráter. E o que Moisés está colocando nessas escrituras é assim, olha, eu passei um veneno com esse povo. Eu passei um veneno com esse povo. Porque o povo que estava sendo escravizado por mais de 400 anos, não conseguia entender aquilo que Deus estava fazendo por nós. Ei, eu estou falando exatamente isso para você. Tem situações da nossa vida que a gente passa, que a gente vive, que às vezes a gente até está passando um pouco de sofrimento, que a gente fala, meu Deus do céu, o que o Senhor fez comigo? Ei, eu quero falar exatamente isso para você. Às vezes você tem que contar o seu testemunho para você mesmo, para saber quanta coisa Deus já fez pela sua vida. Às vezes a gente tem que entender aquilo que Deus já fez por nós, para que a gente possa entender se Deus já fez é muita coisa. Eu nem merecia, mas o Senhor me abençoou. E é por isso que nós estamos aqui. Quando aquele povo chega naquele lugar, eles já passaram por muita coisa, mas principalmente, eles chegaram no limite deles. Fala assim, quando eu chego no meu limite, Deus entra com um milagre. Quando a gente chega no nosso limite, Deus vai entrar com um milagre extraordinário sobre nós. Presta atenção. Eu achei isso aqui realmente sobrenatural. Quando a gente chega no nosso limite, Deus chega com a providência. O limite de Moisés era o quê? Era o mar. Então Deus abriu o mar. O limite de Abraão era a morte de Isaac, mas Deus preparou um cordeiro. O limite de Ana era esterilidade na vida dela, mas Deus deu um filho para ela. O limite de Cristo era a morte, então Deus chega e ressuscita o único que realmente pode fazer algo por nós. Toda a nossa vida é vida de limitações. Então presta atenção naquilo que eu vou te falar, que Deus realmente abençoe a sua vida, você vira um instrumento do Senhor, mas você pode ter certeza que quando você chega no limite, Deus começa a agir com providência sobre você. Deus não está agindo com providência, não está no limite ainda, não está, e entenda isso sobre você. Porque a gente pensa que destruição da nossa vida é a gente não ter algo, ou a gente está devendo alguma coisa, ou a gente está emocionalmente todo virado. Limite é quando não mais há solução para aquilo que a gente vive. E aí entra aquilo que Moisés está falando. A gente já viveu muitos milagres. Deus nos trouxe a esse lugar. Tem um propósito aqui. Fala assim, tudo que eu vivo, Deus quer me ensinar algo. Para você entender aonde que eu quero chegar sobre a sua vida, eu já quero encerrar. A palavra do Senhor fala que eles chegaram em um lugar onde as águas eram amargas, certo? Mas agora eles saem do Egito, aonde eles vivem escravidão física, porque trabalha chicoteado, não recebem dinheiro para trabalhar, porque todo trabalhador é merecedor do seu salário. Todos. Então eles têm agora a escravidão física, trabalho sem recompensa. Eles têm escravidão de alma, porque eles são abatidos, eles não conhecem o poder de Deus, certo? E eles têm agora escravidão espiritualmente. Por que a escravidão da vida deles é espiritual? Porque toda vez que acontece alguma coisa, eles vão contra Moisés. O nosso espírito, quando está fraco,
ele não consegue se conectar com Deus. Então a gente age contra alguém. O nosso espírito está fraco, você age contra alguém, a pessoa te culpa, você falta é pegar a Bíblia e dar na cara da pessoa. É ou não é? É. O que tem na sua frente você está a ponto de quebrar a qualquer dia. Por quê? O espírito não está conectando com Deus. A escravidão é física, eles não recebem, eles são chicoteados e tudo mais. A escravidão é na alma, eles não entendem como é que Deus pode fazer algo acontecer. E a escravidão agora é no espírito, porque eles passam por um problema e o povo murmurou contra Moisés. Achou um culpado. Ao invés de falar, Senhor, eu estou vivendo algo difícil, entra com providência sobre a minha vida. Eu creio, o Senhor lançou 10 pragas, o Senhor abriu o mar vermelho, eu creio que o Senhor também está aqui nesse lugar. Entendeu? Presta atenção naquilo que eu vou te falar então agora. Eles chegam no lugar onde a água é amarga. Mas sabe por que é? Todos os estudos comprovaram que aquela água que eles beberam, que eles iam beber, quer dizer, beberam e viram que estava amarga, né? Lógico, sentiram que embaixo daquele lugar eram ervas medicinais sobre a vida dele. Então aquilo que eles estavam bebendo era para sarar a vida deles, era para curar a vida deles. Porque antigamente era assim, a gente se machucava, a gente se ralava, passava o remédio o remédio ardia mais do que o ralado, rapaz. É ou não é? Você se ralava todo, vamos passar, mas não, eu vou me ralar de novo que é melhor. Eu vou passar ali de novo, vai rasgar todinha minhas costas, não passa esse trem não. É ou não é? Gente, o metiolate de hoje não arde. Eita vida boa esse povo pegou, hein? É ou não é? Eu vou falar a verdade para você, eu vou ser sincero. Eu já fui, eu morava em Colatina, interior do Espírito Santo. Minha avó foi criada, quer dizer, minha avó era esposa de um cara que fazia sela para cavalo. Então quando a gente tinha uma dor, sabe o que passava? Pomada roxa de cavalo. Tome, aguenta ou não? Se sara cavalo, você então, bezerro desse jeito, bora. É exatamente isso, muito obrigado. Você sabe o que é aquilo ou não? Quando o cavalo tem um corte, uma ferida, passa aquele spray roxo no cavalo. Passava isso era em mim, rapaz. Sabe o que eu entendo quando Deus leva o povo nas águas amargas de Mara? E eu aprendi porque eu estudei e vi lá, elas eram medicinais. É que Deus nos leva a lugares para sarar primeiro a nossa vida. Ele nos tira de situações, Ele tira a pessoa das nossas vidas para nos sarar primeiro. A primeira coisa que a gente coloca com Deus é mudar o ambiente que a gente vive. Então Deus precisava primeiro tirar o povo do Egito, para depois fazer algo acontecer. Eles não podiam ser transportados do Egito para a terra prometida. Primeiro eles precisavam ser sarados das 3 escravidões: escravidão física, escravidão na alma, escravidão no espírito. Escravos de pecados, colocavam na vida deles só murmuração. Eu quero falar exatamente isso para você. Aonde tem murmuração, nunca vai chegar uma atitude de mudar a gente de vida. Presta atenção se não é verdade. Pessoas que só colocam palavra negativa, a gente não pode nem conversar com esse tipo de pessoas. E eu mostrei para meu pai, mandei um vídeo para ele que ele fala muito sobre isso. 20 minutos de uma conversa com alguém que só murmura abaixa todo o seu córtex, aqui ó, no cérebro, e tira coisas da sua vida. Você sabe quanto tempo demora para sair? 5 horas. 20 minutos de murmuração, a pessoa só fala mal, e o governo está ruim, e essa casa aqui está cheia de goteira, e isso aqui está errado, eu não aguento mais isso aqui. É horrível conviver com pessoas desse jeito, é ou não é? É horrível. A pessoa nunca se sara daquilo que está acontecendo sobre a vida dela, e ela fala o que? Meu salário é pequeno, porque minha cama é ruim, é tudo ruim para ela, nunca tem algo de benefício. Então o Senhor leva eles para uma água amarga, para primeiro sarar a vida deles. A hora que eu vou entender o que eu entendi, eu quero que você entenda sobre a sua vida.
Deus está te levando a lugares onde parece que tem amargura, mas na verdade é para começar a sarar a sua vida, é para começar a curar você, para tirar algo da sua vida, do seu passado, enfrentamento sobre a sua vida. Você tem medo de tudo aquilo que você está enfrentando, e Deus está falando: estou te sarando nessa hora. Mas você pode entender que quando a minha providência chegar, as águas vão começar a ficar doces sobre você. 6 meses, levanta assim a sua mão. Você não está entendendo, eu vou te explicar. Levanta assim a sua mão mais alto. 6 meses que a gente vai viver de transformação. Sabe por quê? Você tem 7 domingos de jejum e oração. Jejum, a nossa boca fica amarga, porque você não consegue comer. Mas através do seu propósito, Deus vai curar a sua vida, para que 6 meses de vitórias venham acontecer sobre nós. Olha isso. O que Deus começa a tratar da gente de forma sobrenatural, e a gente não entende, a gente não consegue entender. Eu estou falando de murmuração, águas amargas, chama de Mara. Eles chegam na terra prometida, lá na frente, quero falar isso agora, já vou encerrar. Eles chegam lá na frente, e eles alcançam a terra prometida, certo? Você sabe dessa passagem ou não? A palavra do Senhor fala que eles colocam 12 espias naquela terra. Fala assim: 12 espias. Vai lá e vê essa terra. Vê se a terra realmente mana leite e mel. Vê se realmente Deus estava falando a verdade disso. Voltam os 12. Fala assim: 10 voltam murmurando. 10 voltam falando assim: a terra é boa. É, mas tem gigante. Aí o outro fala: a terra é boa. É, mas não vai dar para a gente entrar. O outro fala: a terra é boa, mas a gente vai ter que trabalhar muito, não vai dar certo. O quarto chega: a terra é boa. Fala: eita, que maravilha. Não, mas ali tem umas bifurcação, tem um negócio. Não vai dar certo esse negócio. Josué e Caleb falou: a terra é boa. Pode ter gigante, pode ter o que for. Nós vamos vencer, porque Deus prometeu isso para a gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Se o povo chega nas águas de Mara e fala assim: Senhor, se é para isso, então nós vamos realmente viver, porque eu creio que o Senhor pode mudar a nossa situação a qualquer momento. Muda a sua vida, o lugar que você frequenta. O lugar que você frequenta é o que realmente vai realizar algo sobre você. Eu falei isso aqui no começo do culto. Então, quando a gente provoca isso, quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a clamar, quando a gente começa a fazer uma entrega diferente para Deus, a nossa vida começa a ser mudada. Tem que mudar o ambiente que a gente vive, para que essa amargura venha começar a cair por terra sobre nós. Pessoas, ontem nós recebemos aqui uma família, um casal, e a filha de uma, ela entrou aqui nesse lugar dando um sorriso. Eu falei assim: que bom que você está aqui. E abracei ela, nós nos abraçamos, a pastora, e ela participou aqui desse evento, voltou toda feliz para a casa dela. Eu quero falar isso para você. Há 2 meses atrás, eu, a pastora Tatiana e a pastora Maria fomos na casa dela. Só chorava, depressiva, não sai de casa, murmurando: minha vida é uma droga, eu vou me matar. Como que pode? E a mãe desesperada falando: pelo amor de Deus, vem aqui orar na minha vida, porque eu não aguento mais essa murmuração. Eu não aguento mais ela falando que vai dar errado. Eu não aguento mais ela falando que não deu certo. Eu não aguento mais ela falando que vai se matar. Eu não estou aguentando isso. Então, quando a gente descobre que a nossa vida com Deus é aquilo que a gente está buscando realmente, a gente entende que pode sair de qualquer situação que a gente vive. Levanta aí do seu lugar. Levanta aí do seu lugar.